Oi, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Elisane, eu sou assistente social da SAAD. E esse aqui é um dos meus primeiros vídeos, então eu não tenho muita habilidade ainda para lidar com isso. É, mas para tentar começar e fazer uma descrição, né? Eu sou morena, tenho cabelo escuro, curto, na altura do ombro. Estou usando hoje aqui uma blusa jeans, um colarzinho prateado, não sei se aparece. Mas eu também uso óculos de grau, armação vermelha, e hoje estou usando um batomzinho vermelho, porque já estou na quarentena há muito tempo, então estou gastando minha maquiagem em casa mesmo. Bom, estou trabalhando em casa, que nem todo mundo, né? E aí estou aqui no fundo branco, uma parede branca, roupeiro, que parece um pedacinho aí, a porta também branca, e uma pontinha de um espelho aí também. Para começar, então, eu quero agradecer cada uma das pessoas que está aqui participando desse curso, assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer principalmente para as colegas do grupo de indígenas e quilombolas, grupo de trabalho, né, de indígenas e quilombolas da Praia, que tiveram esse compromisso de dialogar com os vários setores da universidade e também de me permitir, né, de me incluir nesse processo, e eu pude participar do grupo de trabalho, mesmo não tendo sido nomeada para participar formalmente. E, além disso, os colegas tiveram a iniciativa de trabalhar com os estudantes, de fazer uma série de atividades para apresentar uma devolutiva e explicar sobre a construção desse grupo de trabalho e os relatórios e tudo mais. Esse curso, como vocês sabem, então, ele é produto do grupo de trabalho que foi realizado e é uma das sugestões do trabalho que foi feito, foi apresentado nos relatórios pelo grupo de trabalho da Praia, né, de indígenas e quilombolas. Eu vou falar então um pouco sobre o meu trabalho, que é com indígenas e quilombolas na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu vou começar falando um pouco sobre ações afirmativas, sobre a SAAD, sobre o serviço de apoio, também fazer uma breve contextualização e apresentar alguns dados para que a gente possa pensar depois sobre isso. Então, as ações afirmativas, de um modo geral, elas dizem respeito às políticas de igualdade e de equidade. E funcionam mais ou menos assim. Em resumo, né, é um modo de, uma maneira desigual de tratar as pessoas que estão em condições desiguais na sociedade. Todo mundo já ouviu falar, eu acho, naquela corrida, onde nem todo mundo sai do mesmo ponto de partida. É mais ou menos isso. O trabalho na SAAD, ele tem a ver com estabelecer relações com os vários setores da universidade, tanto no âmbito pedagógico quanto no âmbito acadêmico. E ele está relacionado também com a parte de ingresso e permanência, especialmente nos setores de educação. Daí seria educação básica, graduação, pós, mas tudo que tem a ver com cotas ou com ações afirmativas, né, inclusive na parte de recursos humanos. No serviço de apoio a indígenas e quilombolas, a principal parte do nosso trabalho está relacionada ao ingresso. E quando a gente fala de ingresso, está falando principalmente da política de cotas, mas não é só sobre isso que é ações afirmativas. Nessa parte de cotas, a gente trabalha com edital, com a portaria de matrícula, com atendimento aos candidatos, a coordenação das comissões de validação, fazemos também as validações étnico-raciais e trabalhamos também com os recursos. Mas, além disso, a gente faz o acompanhamento acadêmico dos estudantes, né? A gente precisa saber como está o desenvolvimento deles na universidade. E aí nós fazemos atendimentos individuais, em grupos, assessoramento com os professores, coordenações de curso. Além disso, nós coordenamos o Programa de Monitoria Indígena e Quilombola, em parceria com a Prograde. Temos representação no Comitê de Ações Afirmativas da Universidade e também trabalhamos em conjunto com alguns órgãos. E aí eu queria destacar principalmente a Secretaria Estadual de Saúde Indígena, que é a CESAI, e também a FUNAI e o INCRA, que são duas instituições aí parceiras, principalmente na figura dos colegas Luiz Felipe e também Marcelo, que estão sempre apoiando o nosso trabalho, ajudando em tudo que a gente precisa, e eles vão participar também como ministrantes aqui desse curso. Para contextualizar um pouco, eu destaquei aqui a questão do acesso. E quando a gente fala de acesso, a gente não está falando só do ingresso das pessoas ou de criar condições de ingresso para acessar a universidade. Nós estamos falando de, pegando aqui o caso, né, de indígenas e quilombolas. Uma vez que as pessoas já ingressaram na universidade, como que nós vamos fazer para que elas possam, então, se utilizar dos serviços,
das políticas de assistência estudantil que nós temos aqui. Eu queria destacar que tudo o que acontece no mundo lá fora acontece também aqui na universidade. Então, a gente vai ter a oportunidade mais para frente, no decorrer do curso, de discutir um pouco melhor sobre isso, sobre a formação sócio-histórica do nosso país. Então, assim, falando especialmente de exploração, né, de genocídio da população indígena, do grande período escravagista e dos reflexos de tudo isso que nós temos nos dias atuais. Bom, na SAAD, a gente não operacionaliza nenhum benefício. Nós não temos condições e também não temos nenhum sistema assim, apropriado para receber os estudantes, alimentar um banco de dados e, a partir desse número, da leitura de relatórios, fazer um planejamento. A SAAD ela é vista ainda como um ambiente muito novo e a gente faz tudo de maneira muito manual. Ter uma melhor integração com os demais serviços da universidade, especialmente com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, tem sido muito importante para que os estudantes eles estejam inseridos no cadastro PRAE, que é um sistema bastante complexo, com vários campos aí para preencher os dados, que podem servir de subsídios para a gente fazer um planejamento melhor das nossas futuras ações. Até hoje, o que tem acontecido são respostas individuais para os problemas que são coletivos. Então, em cada um dos atendimentos, quando a gente identifica uma demanda assistencial que é referente à PRAE, nós nos reportamos de maneira individual. E as colegas, até hoje, elas têm sido bastante receptivas e têm ajudado a resolver as situações que nós apresentamos. Mas isso tudo é uma informalidade, assim, uma pessoalização do trabalho e deixa essas políticas voltadas para indígenas e quilombolas muito frágeis. Porque em nenhum momento está escrito que em nenhuma política os estudantes indígenas e quilombolas não podem acessar tais e tais benefícios. Mas também não está escrito que podem. Daí o que vem acontecendo como não tem nada que trate de uma especificidade ou que possa ser adaptado para os estudantes indígenas e quilombolas para que eles acessem as políticas da universidade, até então eles não têm tido acesso ao cadastro PRAE, que é o ponto de partida, né, o pré-requisito para poder concorrer aos editais e serem também beneficiados pelo que for preciso aí dentro da política de assistência estudantil. Eu trago aqui agora uma contextualização assim, dessa linha do tempo meio maluca aí que eu fiz, só para a gente pensar um pouquinho, assim, que desde 1500, mas muito antes disso, na verdade, né, porque o Brasil já existia, o Brasil é sempre bom lembrar, né, que o Brasil é território indígena, mas em 1960 é que foi criada a nossa universidade, depois, só em 91 é que foi incluída a categoria indígena como cor-raça de maneira definitiva, assim, no censo do IBGE. Em 2007, depois, a UFSC implementou as ações afirmativas, mas a lei de cotas ela só saiu em 2012, a lei nacional, né? Em 2013, aí já foi implementada a Bolsa MEC, que ela é uma bolsa que até então era tida como uma segurança, uma garantia de permanência para os estudantes indígenas e quilombolas nas universidades. Mas é uma política bastante frágil, assim, por dois motivos. Na verdade, por muito mais, mas especialmente dois motivos. Vou destacar aqui que é um decreto, né? Ela é uma política de governo, então, não é uma política de Estado, porque ela pode ser revogada a qualquer momento. Não é uma lei, né? E nos últimos tempos, ela não tem tido uma periodicidade assim para lançar os editais. Então, hoje nós estamos aí em setembro, outubro, e até agora o MEC ele não se manifestou a respeito, não lançou nenhum edital para que os calouros pudessem se inscrever nesse ano de 2020, por exemplo. Bom, em 2016, a gente teve a criação da SAAD na UFSC. Depois, em 2017, foram implementadas as vagas suplementares, que é um vestibular específico para indígenas e quilombolas. Atualmente, são oferecidas 22 vagas para indígenas e 9 vagas para quilombolas todos os anos, nos cursos de graduação. E em 2020, então só nesse ano, é que estava planejado incluir informações sobre quilombolas no censo do IBGE. Os questionários eles estão disponíveis para quem tiver curiosidade, quiser olhar no site aí do IBGE, tá ali online, mas o censo ele foi adiado então para o ano que vem por conta da pandemia e tudo isso que a gente está vivendo. Como uma breve contextualização, o que eu tenho para falar? Toda percepção ela é uma percepção informada. Isso significa que o modo como a gente vê, interpreta o mundo, ele é orientado pelas ideias, pelos valores que circulam na sociedade. Em nenhum momento eu estou falando aqui que eu sou uma pessoa racista,
ou que tal pessoa é uma pessoa racista, ou que alguém bloqueia indígenas e quilombolas na universidade, ou que o reitor é assim. Não é exatamente disso que a gente está falando, tá? Nós estamos falando do contexto e da construção sociohistórica do nosso país. Nós temos alguns valores que nem sempre são positivos, né? Tem algumas coisas que a gente fala que estão na estrutura da sociedade, que elas estruturam também as nossas relações e as instituições, e tudo isso que tem feito, na verdade, né? As políticas, todo o nosso trabalho ele é orientado pela lógica vigente. Nem sempre essa lógica ela é a lógica mais inclusiva, porque a gente ainda tem muita dificuldade de dialogar com o público que a gente atende, de saber realmente quais são as demandas que ele precisa, que é o que deve orientar o nosso trabalho, né? Bom, não adianta eu ser uma profissional muito qualificada, eu ter ótimas intenções, eu planejar um super projeto e na hora de implementar, eu perceber que isso não vai se efetivar, que isso não vai ter adesão, que não é interessante para o meu público. Então, é importante que as políticas elas sejam construídas, que a gente deixe uma vez por todas de ter essa postura assim de tutela, de tomar decisões a respeito dos públicos que têm autonomia também para isso. Aqui eu trago alguns dados, né, sobre indígenas na UFSC, a partir de 1970, que é o parâmetro que o sistema de consulta ali permitiu, me ofereceu como fosse a data mais antiga ou mais distante. Já tivemos, então, 627 indígenas matriculados nos cursos de graduação da universidade, sendo que 135 são estudantes que estão atualmente regulares. Já formamos 230 estudantes indígenas, sendo que 114 são de um curso específico, que é o curso de licenciatura intercultural indígena. A evasão de 239 estudantes até agora. Sem categoria, nós temos 19. Candidatos ali, temos 8, que seriam pessoas que ainda vão ingressar no segundo semestre ou que ainda vão fazer validação para entrar nesse semestre de agora. Nós não temos dados socioeconômicos dos estudantes indígenas, porque eu só tenho acesso ao CAGR por enquanto, que é o controle acadêmico de graduação, e lá também não consta nenhum tipo de informação, como renda, como família, situação de saúde, ou nenhum campo assim desse tipo. Aqui nós temos o registro das etnias, que representa assim, uma diversidade da universidade, né? São 17 etnias, cada uma com as suas culturas, valores, uma visão de mundo diferente. Isso serve para a gente lembrar que não é porque é indígena que todo mundo é igual. Temos também um gráfico que representa os principais cursos aqui, onde temos estudantes indígenas, num total de 135 estudantes, distribuídos, né, em 64 cursos de graduação. Nós ainda não temos dados da pós ou outros setores, né, porque os sistemas eles também não conversam entre si e ainda é um pouco difícil fazer esse tipo de levantamento. Aqui os dados sobre estudantes quilombolas, com o mesmo parâmetro cronológico de 1970, que é onde o sistema me permitia fazer consulta. Podemos observar que nós não temos ainda estudantes formados, porque é muito recente que tem cotas para esse grupo e ainda não deu tempo de formar ninguém. Mas já tivemos 44 estudantes matriculados, sendo 34 que estão atualmente regulares, uma evasão aí de 7 estudantes, um sem categoria, 2 como candidatos que ainda vão ingressar no segundo semestre, que ainda vão fazer validação. É bem difícil, queria destacar aqui, ter dados sobre estudantes quilombolas, dentro da UFSC, mas também da população quilombola, né, fora da UFSC, enfim. O próprio sistema, que é o CAGR, ele não tem um campo de raça e etnia que registra a pessoa como quilombola. Ele só vai registrar quem entrou pelo processo seletivo específico de vagas suplementares para quilombolas. E o que acontece? Nós temos estudantes quilombolas, sim, que ingressaram por outras formas, no vestibular geral, até mesmo na vaga de negros, na reopção, retorno de graduados, enfim. E aí fica um subregistro, assim, porque nós não temos como resgatar esse dado. Também não temos dados de estudantes na pós-graduação, mas eu queria falar que nós já estamos implementando cotas na pós-graduação, porque mesmo sendo facultativo, né, dos programas aderirem, nesse ano vários programas já nos procuraram e nós temos auxiliado a implementar a política de cotas e fazer os processos seletivos e as validações nesses programas de pós-graduação também. Temos registrado
estudantes quilombolas de 9 quilombos diferentes, sendo os primeiros aqui listados, né, de Santa Catarina, mas também de São Paulo e de Tocantins. Mais uma vez, a gente vai ver a diversidade, né, de cultura, de valores, e vamos reforçar que não é porque são quilombolas que são todos iguais. Então, temos 34 estudantes quilombolas no total, que estão regularmente matriculados em 23 cursos de graduação, e nós temos um gráfico mostrando os principais cursos. E agora eu vou mostrar um panorama da representatividade da população indígena de Santa Catarina e do número de estudantes indígenas na UFSC. Aqui também temos o número de, uma estimativa, na verdade, né, de famílias quilombolas e do número de estudantes quilombolas na UFSC. Temos também um comparativo, né, do número de estudantes, do total de estudantes matriculados na graduação da UFSC e número de estudantes indígenas e quilombolas. Esses dados, eles estão bem atualizados, tá? Temos aqui as referências e tal. Os únicos que, todos são de 2020, os únicos que pode variar um pouco aí, ou talvez da população de indígenas, porque foi retirado do censo do IBGE de 2010, que o censo acontece a cada 10 anos, então nesse ano ainda não teve, como nós falamos, enfim. Quando eu falo que a gente não tem um sistema, assim, ou que tem subregistro, ou que não aparece indígena e quilombola nos textos das normas ou nas resoluções da universidade, ou que o próprio IBGE e outros órgãos, né, têm dificuldades em ter informações demográficas, na verdade, a gente está vendo, né, o lugar que é destinado a esses grupos na sociedade. Então, é isso que eu queria destacar. E já trazendo as considerações finais, queria falar da importância disso tudo que a gente está fazendo aqui, né? Desse esforço de entender a realidade, que é o ponto de partida, na verdade, para o nosso trabalho, de buscar uma qualificação, de estar sempre discutindo cada vez mais para desmistificar essas várias coisas, esses vários saberes e valores que nós temos circulando na sociedade, especialmente para desconstruir o mito da democracia racial. Temos também a importância, né, de escutar as demandas dos indígenas quilombolas cada vez mais, para a gente dialogar com os estudantes, saber o que eles precisam, o que demandam, como que a gente pode contribuir. E abrir também um espaço, né, para que eles tenham a iniciativa e possam propor, construir as ações de maneira coletiva, e até não só dos estudantes, né, mas de poder conversar com os vários setores da universidade, de fazer uma interlocução assim, entre os serviços, e porque é muito importante a gente se conhecer, saber da estrutura, de tudo que a gente tem, tudo que a gente tem para oferecer, do potencial dos nossos colegas também, e os órgãos que a gente pode se relacionar e estabelecer relações parceiras, estruturar tudo isso que a gente chama de rede de serviços, assim. Bom, para finalizar, né, isso tudo vai culminar nisso que a gente quer, que é promover a inclusão e as políticas de equidade, também que respeitem, né, as especificidades dos públicos que a gente atende, que nesse caso estamos falando de indígenas quilombolas, mas nós temos outros públicos com outras especificidades que nós não podemos fechar os olhos. Por exemplo, uma pessoa indígena, ela pode ser também um PCD, tem uma grande possibilidade também de ser uma pessoa baixa renda, pode ser uma pessoa trans, enfim, tem diversas intersecções possíveis, né, ou múltiplas vulnerabilidades na vida da mesma pessoa. E é muito importante estar atento para isso. Aqui eu trago algumas referências que foram utilizadas e também os meus contatos. Então, eu queria falar que a gente possa se sensibilizar, abrir nossos olhos assim para novas discussões. Eu quero me colocar à disposição para que tudo que seja necessário, que esse curso seja muito proveitoso. E, mais uma vez, muito obrigada.